tenho aí mais de 20 anos, né, da minha trajetória profissional voltada para recursos humanos. E acho que, de alguma forma, isso se conecta com cargos maiores do ponto de vista de escopo de atuação. Se você me perguntar: "Gabriela, era o que você traçava para sua carreira?", não estava no escopo, mas, de alguma forma, quando eu recebi o convite, há alguns anos eu tinha recebido um livro onde ele dizia o seguinte, né, as 3 coisas que o CEO faz, ou seja, as 3 únicas coisas: cuida de pessoas, de resultados e cultura. Então, de alguma forma, eu conectei isso com o que eu tinha de trajetória, né. Acho que, somado a isso, óbvio, né, tem um lado do ponto de vista de conhecimento, e eu acho que isso, para qualquer função que você tenha, é importante você estudar, é importante você entender o segmento, entender o negócio, para você efetivamente conseguir contribuir, né. E mais do que isso, né, é a questão prática. Então, eu venho de uma história de, concretizar resultados naquilo que me cabia do ponto de vista de recursos humanos. E quando eu recebi o convite, foi um convite muito com este olhar, né. E a primeira coisa que eu perguntei foi: "Por que eu?". Ah, Quais essa as competências, né, que o grupo está olhando e esperando, né. que faz sentido para esse cargo. E o que eu ouvi foi a minha alta capacidade de relacionamento, a minha inteligência emocional, algo que é essencial para essa cadeira de gestão, né. E somado a isso, eu fiz a pergunta ao contrário, né, assim, o que que eu deveria estar atenta, que eu deveria trabalhar? E eu ouvi muito, assim, algo que eu já venho, de alguma forma, trabalhando há alguns anos, que é esse olhar mais numérico, né. Eu sou psicóloga de formação, então fiz diversos cursos de gestão, de liderança, enfim, e a minha especialização, a minha pós-graduação foi em gestão empresarial. Então eu fui complementando o meu olhar ao longo da carreira, né. Mas esse olhar financeiro não é algo natural meu, porque eu venho de uma área Sim. de humanas, né. Além disso, uma das coisas também que eu ouvi que seria importante, de alguma forma, de desenvolver, de cada vez mais estar me especializando para, é a questão da construção da estratégia, porque até então eu estava numa área de suporte, né, e aí eu passo a sentar numa cadeira em que esse olhar e essa construção, ela passa a ter uma responsabilidade muito mais forte minha, né, sendo responsável pela organização. E o outro ponto está relacionado à inovação, né. O meu olhar para a inovação era sempre muito especialista no contexto de RH. E inovação agora eu tenho que olhar para a empresa como um todo, para o negócio. Então, acho que um pouco desta caminhada, né, e destes questionamentos que foram feitos, foi o que me credenciou para estar onde estou hoje, né. E somado a isso, óbvio, né, não só a trajetória, o conhecimento, mas o colocar em prática e obter resultados que para a organização foram satisfatórios ao longo dos últimos anos, também referendou o lugar, né, essa posição que eles me ofereceram recentemente. Quando você comenta essa parte, né, você deu destaque da questão do resultado vindo de uma área humana, Uhum, essa você acha que esse é um desafio de forma geral dentro do mercado? A gente está num momento onde a gente fala muito do OKR, da meta, uhum. uma empresa não sobrevive sem resultado. Eh, tod Todavia nós temos, atualmente, né, no mercado de trabalho, várias gerações trabalhando, algumas que se você cobra a meta, eles falam: "Pô, que legal, esse chefe aí tá bombando, gostei dele", e outros que não: "Pelo amor, não me cobra nada". Aham. Como que é trabalhar nesse contexto onde traz essa questão humana, né, das pessoas, né, a qualidade das pessoas, Uhum. com o resultado criando uma sinergia aí, não que cria uma ruptura entre, dar preferência, colocar as pessoas em primeiro lugar, mas também: Uhum. "Ó, vamos junto aí que tem Uma uma meta a meta. alcançar". Acho que bacana a tua pergunta, assim, e eu acho que ela se conecta muito com as discussões de sustentabilidade. Porque para você ter um negócio sustentável, você precisa sim olhar para os resultados dele, né? Você precisa ter lucro, porque isso é o que vai gerar empregabilidade, isso é o que vai gerar crescimento. Então a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão de que ter resultado ou ter crescimento é feio e a gente faz isso massacrando as pessoas. Eu acho que são coisas totalmente distintas, né? Acho que um ponto importante das relações, e principalmente quando a gente fala do contexto organizacional, a gente está num ambiente corporativo, né? Então, o fato de você ter um contrato de trabalho, você tem algumas entregas que você precisa fazer e, consequentemente, o outro lado também é verdadeiro. A empresa também tem algumas entregas que ela precisa fazer para você para manter essa relação funcionando e saudável. Acho que o ponto essencial
crucial desta relação é a questão do respeito. Como é que você faz as tratativas, os acordos, o que é combinado não sai caro, de uma maneira respeitosa, né? Seguindo os padrões do ponto de vista da cultura, enfim, daquilo que a legislação pede, e mais do que isso, do que as relações produtivas e saudáveis também pedem, né? Então, eu acho que o problema não é a meta, mas a forma. E aí eu acho que entra muito a questão do comportamento, que é o que a gente fala Uhum. em RH, né? Dá para você, óbvio, dentro de um contexto de recursos humanos, e aí eu estou falando da área em específico, né? Mas mais do que isso, numa gestão de negócio, dá para você ser humano, dá para você fazer as coisas com leveza, né? O que você precisa é ter claro, aonde você quer chegar, ou seja, a sua missão, a sua visão, o seu propósito, isso precisa estar muito bem determinado, porque a partir do momento que você acorda isso com as pessoas, fica mais fácil, né? De onde a gente quer, para onde a gente quer ir e como a gente vai fazer para chegar lá. Aí entra a questão, você comentou 3 itens, aí acho que a gente já abordou 2. Aí entra a questão da cultura. Com certeza. Você puxou, né? Falou assim, pô, tem essa questão da entrega, do relacionamento e da cultura. Qual é a importância dessa questão da cultura na sua ótica? Se a gente fizesse uma distribuição aí, um ABC, né, de Uhum. trabalho, quantos por cento da sua jornada você acredita que você está olhando para manter a cultura? Que time que te suporta isso? É um trabalho fácil? O que você tem de visão? Olha, eu te diria que assim, cultura é aquilo que não está escrito, é aquilo que você faz, é o modus operandi, né? É aquilo que é valor para você enquanto organização. Fácil não é, porque muitas vezes você tem esta dificuldade nas empresas como um todo de desenhar aquilo que a gente gostaria que fosse e na prática acaba não se materializando, porque ela depende de uma série de coisas, não só do ponto de vista do que você acredita, mas principalmente do que você faz e dos exemplos que você constrói, né? Porque o exemplo ele arrasta. Então, eu acho que assim, no meu dia a dia, principalmente depois que eu assumi essa cadeira, já era uma responsabilidade na perspectiva de recursos humanos, mas agora eu te diria que mais do que nunca, grande parte do meu tempo está ligado a isso. Por quê? Principalmente porque nós fizemos grandes mudanças na diretoria e eu tenho pessoas que acabaram de chegar, né? Então eu respiro a cultura, mas não pode ser só eu. Eu preciso que todos que estão comigo respirem Ó, também. é algo coletivo, né, a cultura? E mais do que isso, assim, quando a gente fala de cultura, principalmente numa multinacional, como é o caso da empresa em que eu trabalho, né? Assim, você tem aspectos que são direcionadores globais e você tem aspectos que são locais que você precisa, de alguma maneira, também respeitar, né? Até porque as pessoas são diferentes em cada lugar. Mas, de novo, entra a história dos acordos, né? Então, quais são os valores dessa empresa? Qual é o propósito? Qual que é a missão? Qual que é a visão? Mas isso não pode ficar só no papel, só num quadro na parede. Isso tem que ser vivido. Como que você vive isso? São nas ações do dia a dia, né? Na forma como você se relaciona com o seu cliente, com o seu consumidor, com o seu colaborador, principalmente, né? Então, acho que esses são aspectos muito importantes. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker que fala, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, você pode ter a melhor estratégia, o melhor produto, né? Mas se a tua cultura não estiver alinhada com aquilo que você acredita, dificilmente você vai ter sucesso. Essa questão da cultura, né, de consumir a estratégia, ela é muito presente nas empresas, né? Porque por vezes você faz um desenho certinho, né? Mas na prática dá um certo desafio. Você comentou desse contexto global, né? Uma empresa global. É, e aí você tem a cultura como visão corporativa, Uhum, você tem as experiências locais. Há um intercâmbio entre as diversas é, é, unidades, vamos dizer assim, uhum. né? Falando de forma macro, mundialmente falando sobre essa questão cultural, desafios e oportunidades. Como que é feito isso numa empresa tão grande, né, como a Uhum. ZAIS? Bacana, com certeza a gente tem. A gente tem, inclusive, o que a gente chama de agendas, né? A cada 5 anos. Então, a gente está com a Agenda 25. Até o próximo ano, a gente tem alguns direcionadores que todos os países seguem e que, de alguma forma, sempre quando a gente tem esse movimento, a gente revisita todos os pontos da cultura. Os valores, a missão, a visão, o propósito, e a gente faz o que a gente chama de jornada cultural. É uma maneira da gente trabalhar
com os países, né, para que possa sedimentar quais são os direcionadores globais que a gente está recebendo e também localmente, como é que a gente desdobra isso para a nossa realidade local, principalmente quando você fala de áreas distintas, né? Uma coisa é eu discutir no nível dos responsáveis pelos países, e outra coisa é como é que eu desdobro isso para os meus diretores, para meus gerentes, coordenadores, supervisores, e até chegar ao meu nível da operação como um todo, né? Você precisa ir adequando esta linguagem. E aí eu acho que tem um ponto importante que você perguntou, né? Assim, demanda tempo, né? Demanda energia, muita. Porque quando você fala de cultura, quando ela está sólida, excelente. Você vai fazendo os fine tunes que são de uma evolução natural do processo. Agora, quando ela não está, quando ela está em transformação, você demora muitos anos para que a coisa efetivamente aconteça, né? Então, eu costumo dizer que os movimentos culturais, no mínimo, você demora 5, 7 anos para que eles possam acontecer e se sedimentar. E aí você tem que ter energia para isso, porque dá trabalho. E aí você tem um ponto focal que te ajuda a isso? É um departamento dentro da área de pessoas? Ou é um comitê que vê isso cross dentro da empresa? Como que você estruturou e como você acha que as empresas poderiam pensar em estruturar essa questão? Eu acho que, de um modo geral, né, assim, vindo de RH, a gente tem na figura de recursos humanos esse sponsor deste processo cultural, né? Alguém que é o guardião desse aspecto no sentido de como desdobrar, de como fazer isso permear a organização como um todo. Mas eu acho que o principal canal para que isso efetivamente aconteça está na figura de fato do CEO da organização, né? Porque, de novo, não adianta o RH ter a política, ter o processo, fazer determinados eventos, né? Ou essa jornada que a gente fala, se você não tiver na figura de quem comanda a organização o modelo. Né? Para onde as pessoas podem olhar e falar, poxa, faz sentido. Aquilo que a gente está colocando para os colaboradores de modo geral está sendo executado pela alta liderança. E aí eu falo, isso na perspectiva do CEO, mas isso vai desdobrando para os níveis da gestão como um todo, né? Da alta gestão, da média liderança, enfim. Então, é muito importante você ter, sim, alguém que te ajuda do ponto de vista de processo, de sistemas, de ferramental, e eu entendo que este é um papel muito forte de recursos humanos nas organizações, mas você tem que ter o outro lado, que é da prática, e a prática você só consegue com a gestão, começando de quem está na cadeira de CEO. Muito legal. A gente acaba fazendo algumas transformações, né, dentro das empresas e tem um fato curioso. Vou pegar, talvez, no horizonte, vou colocar 5 aqui para ficar bonito, mas talvez 4 anos para cá, em várias empresas, em vários segmentos, você tinha o RH, aí virou diretoria de gente e gestão, agora é área de pessoas. Como especialista desse segmento, por que você acha que está acontecendo isso? É só o nome que está mudando ou tem uma temática mais robusta por trás dessa reposicionamento do antigo RH? Acho que, com certeza, né? E eu acho que a pandemia trouxe uma urgência de mudança e de posicionamento diferenciado para a cadeira de RH, que até então a gente vinha discutindo, mas que não se materializava, né? No sentido de qual importância essa área tem efetivamente para as empresas de um modo geral. E aí eu acho que os movimentos da nomenclatura estão muito relacionados ao simbólico, né? E esse simbólico representa, sim, de fato, essa questão de trazer um posicionamento mais efetivo, estratégico, de permitir ou possibilitar a entrada do RH em assuntos que efetivamente fazem a mudança do ponteiro nas organizações. Se você me pergunta, assim, Gabriele, o que você acha? Eu acho que não é sobre o nome. De novo, eu acho que é sobre comportamento, é sobre prática, né? É sobre o quanto a gente aporta de valor e isso independe do nome. O que o nome traz para a gente nesses movimentos que a gente tem visto nas organizações em geral é justamente essa questão do simbólico, né? Ou seja, dessa mensagem que nós estamos mandando frente ao posicionamento que a RH deveria ter. Mas, no final do dia, eu acho que tanto faz o nome, né? Assim, o que, para mim, importa, de fato, é o dia a dia, né? É a prática, onde a gente tem uma área
que deveria o tempo todo estar com esse olhar de propiciar ferramental, né, e ao mesmo tempo auxiliar na maturidade das lideranças de um modo geral, para que elas possam fazer o seu papel de gestão de pessoas, né, e com isso, consequentemente, ajudar não só as pessoas a se desenvolverem, a crescerem e a organização como consequência. Essa atuação mais estratégica, né, que acabou levando a sua posição, né, a sua atuação quando você comentou, quando a gente foram conversar contigo para assumir a posição. Essa visão estratégica, então, parece ser um diferencial para poder colocar independente, ocupando a cadeira de um general manager ou uma vice-presidência, uma diretoria de RH, ter essa visão estratégica, conhecer do negócio é um caminho. Eu diria que é a chave do sucesso, né? E sucesso, para mim, é de fato você entregar não só o que foi acordado, mas ir além, né? Ir além, fazendo impacto realmente nas pessoas frente àquilo que você se comprometeu a fazer. E aí esse olhar mais amplo, né? Eu diria, pegando um pouco da minha trajetória, sempre foi algo muito intrínseco à minha personalidade, né? Eu sempre trabalhei em posições muito generalistas dentro de recursos humanos, porque eu tinha essa necessidade de, entendendo o todo, qual que é o produto ou qual que é o processo que efetivamente eu posso trazer para a organização e agregar valor. Então, isso foi me ajudando, né, ao longo da trajetória a ir, de alguma forma, olhando para a organização de uma maneira diferente, né? E o que eu sempre falo para qualquer profissional que eu tenha a oportunidade de fazer mentoria, seja dentro da organização, fora da organização, ou até movimentos de compartilhar um pouco a experiência, né? É que não dá para você fazer negócio se você não conhecer o negócio. Né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, independente do segmento onde você está, é conhecer os seus clientes, conhecer o funcionamento do mercado. Esse tipo de coisa vai te dando embasamento para dentro do teu conhecimento técnico e fazendo as aplicações cada vez mais assertivas. Né? E eu acho que foi um pouco do que me ajudou ao longo dessa trajetória a ir construindo, né, relações e, ao mesmo tempo, construindo resultados com sustentabilidade. O Steve Jobs, né, tem aquele famoso discurso que ele fala, né, que quando a gente está vivendo, a gente não enxerga muito bem os pontos, mas quando a gente olha para trás, esses pontos ficam claros e como a gente chegou em certa posição. Dentro dessa sua jornada, né, você comentou, né, formação em psicologia, né, e atuação dentro, né, do setor de RH. Dentro dessa sua jornada, que momentos que você entende que na sua carreira que foram chaves, olhando hoje para trás, chegando talvez numa posição que talvez que você comentou, né? Não era nem o que eu tinha esperado, mas que pontos chaves você acredita que foi assim, não, tal situação aconteceu, tal situação, e isso foi me trazendo, e porque eu acredito que isso possa ser muito inspirador e que talvez pessoas estejam vivendo esses pontos, né? Eu acho que tem dois lados que eu diria, Gáudio, assim, né? A sua trajetória, a sua trajetória profissional, ela não pode ser desconectada da sua trajetória pessoal. Então, eu tenho uma história de vida por trás que foi, de alguma maneira, me credenciando para os movimentos que eu fui fazendo profissionalmente, né? Então, assim, sou filha de pais nordestinos, né? Sempre tive uma figura de mãe muito forte, um pai que empoderou ela para esse lugar. Lá em casa, a valorização do trabalho sempre foi algo muito forte, assim como a valorização do estudo também, né? Então, eram coisas que os meus pais sempre falavam. Você quer conquistar, né, algo, você vai estudar, né? Você quer conquistar algo, além de estudar, você precisa trabalhar, até para você saber o esforço que precisa ser dado para a conquista das coisas. Então, acho que esse é um lado que, de alguma maneira, foi me ajudando, né, a ir buscando conhecimento por onde quer que eu passasse, e essa inquietude, né, do ponto de vista de segmentos, porque eu passei por diversos segmentos na carreira, né? Estou falando de mercado de siderurgia, telecomunicações, aviação, construção civil, varejo. Em alguma dessas jornadas você trabalhou
como em consultoria, propriamente dito, ou sempre foi dentro? Sempre foi dentro de RH. O- No comecinho da carreira, eu posso dizer que eu tive uma trajetória muito rápida com atendimento ao cliente e a parte comercial, mas foi algo de 2, 3 anos que eu poderia dizer. E automaticamente, quando eu comecei a faculdade, foi onde eu recebi um convite e aí a minha carreira em RH começou. Aí-